Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação aqui da TVC BH está acessível através da NET Canal 6, da Oi Canal 13 e também via internet tvcbh.com.br. Tenho que insistir. As ocupações da Isidora, Rosa Leão, Esperança e Vitória, localizadas na zona norte de Belo Horizonte, parte no município de Santa Luzia, cerca de 8 mil famílias, cerca de 30 mil pessoas, que em 3 anos e meio já construíram mais de 5 mil casas de alvenaria, estão agora com determinação judicial do órgão superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para serem despejadas. É gravíssima a situação. Alerto mais uma vez aqui, que caso o governador de Minas, Fernando Pimentel, autorize a polícia a tentar fazer despejo forçado, certamente acontecerá um grande massacre, porque o povo está firme, enraizado. E aí, no último dia 19 de outubro, agora, 2016, nós participamos com uma representação de cerca de 54 pessoas das ocupações, de uma audiência pública na Câmara Federal, lá em Brasília, na Comissão dos Direitos Humanos, presidida pelo deputado federal Padre João, uma audiência pública sobre as ocupações urbanas de Belo Horizonte, região metropolitana e, por extensão, de toda Minas Gerais. E o Juliano Vitral gravou vários depoimentos lá que quero compartilhar com vocês. Escute aqui o que eu, Frei Gilvander, denunciei lá na Câmara Federal. Preste atenção. Porque, Padre João, em Minas Gerais, eu sou Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra, moro em Belo Horizonte, mas sou missionário na luta pela terra em Minas Gerais. Estou dividindo meu tempo e minhas energias na luta pela terra no campo, foi na luta pela reforma agrária e também nos últimos 15 anos tive que abraçar também a luta pela terra na cidade, a luta por moradia própria, digna e adequada. E aí, Padre João, enquanto passava o filme aqui, esse filme Na Missão com Cadu, são 27 minutos, nós passamos aqui só a metade, a Charlene estava chorando aqui ao meu lado, e eu ainda estou aqui todo arrepiado, porque seria muito bom se a gente tivesse uma fatia maior de justiça social e não precisássemos fazer essa audiência aqui, né? Mas queria, antes de eu falar alguma coisa aqui, dizer que é uma alegria estar a Ivana aqui do Conselho Nacional dos Direitos Humanos presente aqui conosco. Eu estou integrando uma comissão também junto com a Dirlene Marques, depois vai falar aqui também, Comissão Nacional dos Defensores dos Direitos Humanos e Enfrentamento à Criminalização dos Movimentos Sociais, né? A alegria está conosco aqui também o doutor Ailton, advogado lá de Betim, que acompanha as ocupações, junto com as brigadas populares conosco. Está ali também o Jorge, que trabalhava no Ministério das Cidades e participou conosco de várias reuniões, tentativa de negociação lá na cidade administrativa de Belo Horizonte, questão do conflito gravíssimo da Isidora, né? Ele acabava de me informar que já não está mais no Ministério das Cidades, né? Mas, para ser breve aqui, para a gente socializar a palavra o máximo possível aqui, Padre João, lembrar aqui que nós viemos aqui, tem um ônibus lotado com 50 pessoas e alguns que vieram voando, né? Mas aqui tem uma significativa representação das 3 ocupações, comunidades, bairros em franco processo de consolidação da Isidora, que é as ocupações de Rosa Leão, Esperança e Vitória, uma representação boa aqui. Tem a representação da comunidade ocupação William Rosa, também das ocupações Maria Vitória e Maria Guerreira, que foram covardemente despejadas no último dia 20 de junho de 2016, uma covardia imensa. Tem aqui também representando as ocupações, são várias lá de Betim, né, região metropolitana. E quero lembrar aqui também o seguinte: nos últimos 10 anos, Padre João, só em Minas Gerais, Ivana, mais de 50 mil famílias, acima de 200 mil pessoas, tiveram que ir para ocupações urbanas lutar pela moradia. Só em Uberlândia são mais de 15 mil famílias, acima de 60 mil pessoas, que nos últimos 10 anos foram para ocupações urbanas. Em Belo Horizonte só temos 24 ocupações
São cerca de 25 mil famílias, mais de 100 mil pessoas. E só as ocupações organizadas, sem contar centenas de ocupações espontâneas, né? E tem mais umas 10 mil famílias na região metropolitana, no entorno de Belo Horizonte. Então, a questão habitacional, como o deputado Patrus Ananias falou aqui, está se tornando cada vez uma questão gravíssima, porque está crescendo a especulação imobiliária, a cruz do aluguel ficando mais pesada do que nunca e o povo não está tendo outra saída. E aí o Estado, seja o Poder Judiciário, seja Executivo, Municipal, municipais e governo estadual, muitas vezes em conluio com o capital, com grandes empresas, está fazendo muita covardia e como se a dignidade humana não pudesse ser respeitada. Então esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. É uma questão gravíssima, a questão da moradia no estado de Minas Gerais. 50 mil famílias em ocupações apenas nos últimos 10 anos, né? Segunda coisa, nós estamos, Padre João, assim, muito preocupados porque dos vários conflitos aqui, todos são gravíssimos, mas o mais volumoso e gravíssimo se tornou o das ocupações, comunidades, bairros em franco processo de consolidação na região da Isidora. São 3 anos e meio de luta, cerca de 8 mil famílias, isso envolve cerca de 30 mil pessoas que já em 3 anos e meio na raça e na luta construíram mais de 5 mil casas de alvenaria. Nessas 5 mil casas o povo investiu mais de 50 milhões de reais, em média 10 mil reais por cada casa. Está devendo a metade disso, o povo está devendo mais de 25 milhões de reais dessas casas construídas, né? E são comunidades, essas 3 da Isidora, em franco processo de consolidação, porque o povo com suas próprias forças fez vaquinha e seja na enxada, ou pagando R$80 de hora de trator, abriu as ruas. Temos uma rede de apoio muito grande, né? Com os arquitetos sem fronteiras, da PUC Minas, da UFMG, acompanhando a luta das comunidades. Temos mais de 20 advogados do coletivo Margarida Alves, Ministério Público da área dos Direitos Humanos, Defensoria Pública da área dos Direitos Humanos, defendendo essas ocupações. Então, essas 8 mil famílias, Padre João, fiz a conta, nesses 3 anos e meio, se tivessem ainda debaixo da pesadíssima cruz do aluguel, já teriam sido roubadas em mais de 240 milhões de reais. Se cada um tivesse pagando em média R$600 de aluguel, mais 150 de energia, mais R$100 de água, 850 por mês. E depois, considerar também que assim, Belo Horizonte se tornou uma das capitais onde tem uma das maiores injustiças urbanas do Brasil e do mundo. O IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, fez uma pesquisa e comprovou que apenas em 5 anos, de 2007 a 2012, em Belo Horizonte, o déficit habitacional aumentou em 123 mil moradias, 123 mil famílias. A Prefeitura de Belo Horizonte, nos últimos 8 anos, sob o comando do prefeito Márcio Lacerda, destruiu e demoliu mais de 14 mil moradias. Para quê? Para fazer moradia para os automóveis, ou seja, largar avenidas e ruas, fazer viadutos, depois caiu em cima das pessoas, matando as pessoas lá. A Prefeitura de Belo Horizonte, nos últimos 8 anos, está mais demolindo e destruindo casas do que construindo casas. Está cuidando mais da dignidade dos automóveis do que da dignidade humana. E, em contrapartida, o que tem aliviado a vida do povo lá é que nesses últimos 10 anos, com o apoio das Brigadas Populares, do MLB, Movimento de Luta nos Bairros e nas Favelas, da Comissão Pastoral da Terra, da Luta Popular e de outros movimentos sociais populares, só em Belo Horizonte o povo construiu na raça mais de 13 mil moradias, fazendo ocupações. E agora o que nós estamos? Agora estamos diante de um cenário, e já aproveito para agradecer a presença aqui da deputada João Moraes. Deputado João Moraes, ficamos muito felizes quando vimos que você já fez um pronunciamento aqui na Câmara Federal, defendendo as ocupações da Isidora e alertando para o risco gravíssimo de acontecer lá um massacre de proporções inimagináveis. Obrigadão por isso. Continue nessa luta.
regionais. Esperamos que o Carlos também faça um pronunciamento muito forte aqui e que esperamos, pelo menos, mais de 100 deputados que se posicionem sobre essa questão. Para não alongar muito, eu queria lembrar aqui o seguinte: os terrenos ocupados lá na Isidora, pela Rosa Leão, Esperança e Vitória, estavam abandonados há décadas. O padre Pete, irmão que há mais de 50 anos está dedicando a vida dele na defesa dos sem casa em Minas Gerais, em Belo Horizonte, especificamente, fez uma pesquisa nos cartórios de Belo Horizonte e Santa Luzia e descobriu, e agora já estão quase com uma ação, mais uma ação jurídica proposta, que há sérios indícios de grilagens de terras da Granja Werneck S.A., da família Werneck lá, né? Apuramos que a matrícula, Jorge, você que era do Ministério das Cidades, a matrícula, o documento principal que a Granja Werneck S.A. vendeu 50 hectares de terra para a consultora direcional, matrícula 1202, tem 9 ilegalidades nela, né? Diz assim, esse aqui o documento é inexistente. Voltando, esse aqui é inexistente. Esse aqui era 5 hectares, transformaram em 275 hectares. Então, imoralidade. Outra coisa, o terreno estava abandonado sem cumprir a sua função social. Outra coisa, as ocupações da Isidora, o povo, em junho de 2013, foi para a rua. E o povo, sabiamente, foi para a terra, se libertar da cruz do aluguel. E aí, dentro de 3 semanas, 8 mil famílias tomaram conta daqueles territórios lá e se libertaram da cruz do aluguel. Agora, já são comunidades em processo de consolidação, mas temos uma ação civil pública do Ministério Público há 3 anos e meio, sem julgar. Sem julgar. A juíza Luzia Divina sentou e não julga. E tem um monte de ilegalidades, né, na questão jurídica lá, né? Por exemplo, quem mandou despejar as ocupações da Isidora é a juíza Luzia Divina, de uma vara pública municipal de Belo Horizonte, sendo que 3 partes das 3 comunidades de Isidora estão em outro município, em Santa Luzia. Como é que uma juíza municipal de Belo Horizonte pode mandar despejar 1.500 famílias que estão em outro, porque as ocupações são contíguas, sem contar as outras 10 ilegalidades que estão lá, né? Tem também, na região da Isidora, 11 ilegalidades numa chamada Operação Urbana Consorciada Simplificada, que o prefeito Márcio Lacerda está insistindo em fazer lá no Isidoro, lá, né? Então, se for somar tudo, tem mais de 30 ilegalidades. Tem 9 ilegalidades na cadeia nominal, tem 11 ilegalidades na Operação Urbana do Isidoro. A ação civil pública não foi julgada. O Superior Tribunal de Justiça aqui de Brasília, o ano passado, em setembro, decidiu a favor das 8 mil famílias. Então, para esclarecimento nosso, estou fechando, no último dia 28 de setembro, o órgão superior do Tribunal de Justiça de Minas, por 18 votos apenas contra um, o desembargador mandou despejar as ocupações do Isidoro. Isso é um absurdo, usando inclusive mentiras. Um desembargador chegou a falar assim: não, tem lá para o Isidoro um projeto de fazer Minha Casa Minha Vida lá, construir 9 mil apartamentos, então tem que despejar as 8 mil famílias, derrubar 5 mil casas, porque 9 é mais do que 5. Aí quase que eu gritava lá para dizer assim: ô meu irmão, põe o dedo na consciência, isso não é verdade não. Já ouvimos várias vezes, durante 3 anos, do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, que não tinha dinheiro reservado para se fazer esse pretexto Minha Casa Minha Vida lá no Isidoro, né? Jorge e outros companheiros, ele falava assim: não existe essa história de ficar reservando dinheiro durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Depois, o presidente golpista ilegítimo Michel Temer falou que não tem dinheiro para o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Então, na prática, acabou com o faixa 1. Então, como é que pode, assim, em cima de uma mentira, querer despejar? E eu vou encerrar lembrando que ontem ainda fizemos mais uma, já são quase 100 marchas das ocupações de Isidoro até na cidade administrativa ou para o centro de Belo Horizonte. E ontem de manhã cedo fizemos mais uma, Padre João. Depois fizemos uma reunião lá
na cidade administrativa, sob a presidência da Lígia, que é da Secretaria de Planejamento. E aí, para alegria nossa, depois de 1 ano e meio, o governo de Minas reabriu a negociação com as ocupações da Isidora. Então ficou já agendado para a próxima semana, criação do GT para se delinear em que termos vai ser feito o cadastro socioeconômico. Ficamos felizes com isso. A Lígia e sua equipe tinha representação lá de vários secretarias do governo de Minas, assumiu o compromisso de visitar lá, porque o povo falou assim, não queremos apenas helicóptero lá sobrevoando. Agora, João, vou encerrar com isso. Ficamos muito preocupados porque, mais uma vez, a Lígia mesmo do governo de Minas falou assim, semana passada confirmamos pela enésima vez que o prefeito Márcio Lacerda e ninguém da prefeitura não vem para a mesa de negociação, continua intransigente, não negocia. É isso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar aqui veiculando um pouco da audiência pública na Câmara Federal sobre as ocupações da Isidora. Espere aí, voltaremos já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética, abrindo agora o segundo bloco, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Convido você agora para assistir comigo a intervenção de Leonardo Péricles, da Coordenação Nacional do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, denúncias sérias que ele fez na Câmara Federal em Brasília, no último dia 19 de outubro, agora, 2016, em defesa das ocupações urbanas da região da Isidora e, por extensão, em defesa das ocupações de toda Minas Gerais. Preste atenção. Foi apresentado, sou do MLB, Movimento Nacional, e também faz parte da Unidade Popular pelo Socialismo, que é um partido em processo de legalização. Eu queria colocar algumas coisas aqui importantes, lembrando a importância da moradia, Porque a gente sabe que antes da gente fazer qualquer coisa, política, religião, educação, que for, você tem que ter onde morar. Se você não tiver onde morar, não tem como fazer o resto. Isso, inclusive, não fui eu que disse, foi o tal de Karl Marx, que falou isso. E assim, a gente vê a origem das ocupações. Isso é um negócio muito importante. O que o povo ocupa? A gente vai lá e invade o terreno igual os governos gostam de falar, de forma errada, porque isso é criminalizado, porque nós não estamos invadindo, a gente está ocupando. A gente vai lá e ocupa o terreno, por quê? Porque a gente gosta, acha legal, morar na lona é muito gostoso, é isso que a gente acha? Entendeu? Morar na terra, não ter acesso à água, luz, esgoto, isso aí é o que a gente faz porque a gente gosta. Não, porque é uma necessidade a partir da insuficiência do Estado, do município, de não ter política habitacional. Isso é uma questão extremamente importante. Não existe, inclusive a gente vai falar alguns números aqui que vão comprovar que a política habitacional em Belo Horizonte, ela faliu, e eu estou falando Belo Horizonte, que é a principal. A região metropolitana tem cidades que sequer sabem o que é isso. Eu estou falando com experiência própria de reunir com o secretário do município ou prefeito. Quando você tem uma ocupação lá, a gente vai lá negociar com o prefeito, o cara nem sabe o que é política habitacional. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo na região metropolitana. E tem uma coisa importante, se ficar esperando governo, ainda mais no capitalismo, onde a propriedade privada tem uma função muito maior do que a vida para esses governos, porque eles fazem isso.
mantém a propriedade privada acima da vida e deixa a coisa rolar, jamais construindo moradia vai se resolver o problema. Então tem uma coisa muito importante para a gente dizer, é uma coisa absurda destruir moradia, isso é absurdo. O que a gente tem que fazer é pegar o que está pronto e aproveitar, seja onde o povo está morando nas ocupações, seja nos prédios abandonados, de um monte de casa abandonada e casa grande, propriedade grande que não está cumprindo função social, ou seja, está cometendo crime aquele que fala que é dono e deixa abandonado, não o povo trabalhador pobre que vai lá e ocupa para poder ter seu direito básico, humano, fundamental de morar. Então isso é uma questão importante, não basta só construir, precisa usar o que está pronto. E nesse sentido, destruir o que o povo vem construindo é um negócio fora da noção do ser humano, da gente aceitar uma situação dessa. Por isso também somos contrários a qualquer processo de despejo. Claro que vai ter uma outra exceção, que você vai ter que realocar a família que está numa situação muito ruim para uma situação melhor. Não é o caso das ocupações da Isidora e da maioria das ocupações da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é a primeira questão. Outra questão que eu quero abordar aqui, os números de Belo Horizonte, para a gente poder ter uma ideia dessa ausência de política habitacional. Esses números não são do MLB, não, são números oficiais da Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive divulgados durante a Conferência das Cidades desse ano lá de Belo Horizonte. Eles disseram o seguinte, tiveram a cara de pau de dizer isso para a gente lá na frente dos movimentos. Nós demos resposta. O déficit habitacional, eles dizem que é 65 mil, mas o Frei Giovanni já deixou claro que o IPEA e vários estudos estão mostrando que o déficit é pelo menos o dobro. Então, 120 mil famílias. De 94 a 2015, a Prefeitura de BH construiu 24 mil unidades, sendo que dessas, 9 mil foi reassentar a família. Foi abrir a avenida grande, tirar a favela, valorizar a região, que é assim que eles fazem. O Ministério Público Federal, inclusive, tem um processo que mostra que metade das famílias que são tiradas desses processos do Vila Viva não são reassentadas de novo, são expulsas. Então, o processo de expulsão dos pobres que está acontecendo no Brasil todo. E em Belo Horizonte nós estamos vendo isso há muito tempo. Então, é a primeira coisa. E 15 mil foram famílias que não tinham onde morar, de 94 a 2015. Então isso mostra uma incapacidade gigantesca de fazer política habitacional. Porque o déficit habitacional crescendo e a prefeitura faz nada, muito pouco. E mais, qual foi a cara de pau da prefeitura de Belo Horizonte? Dizer que até 2022 eles preveem fazer 24 mil remoções. Então, para pensar, de 94 a 2015 se constrói 24 mil, de 2016 a 2022 derruba 24. Então tem alguma coisa muito errada aí. Porque aquilo que demorou anos para fazer vai se derrubar e alguns está errado. Está errado. E falou isso na frente dos movimentos. Por isso que eu disse que nós respondemos. Porque é um absurdo isso que está acontecendo em Belo Horizonte. Mas não é só isso não. Nós estamos vivendo um verdadeiro estado de exceção sobre as ocupações. Começa pela capital, mas se espalha pela região metropolitana. Que estado de exceção é esse? Proibição de morador de ocupação, que nós sabemos que os mais pobres nesse país são os que mais pagam imposto. Então, se a gente quer dizer cidadão, essas pessoas que estão nessas comunidades são os mais cidadãos do nosso país. Essas pessoas estão sendo impedidas de ter acesso à ligação de água, ligação de luz, ligação de energia elétrica, ligação de iluminação pública. E eu estou falando isso porque recentemente, de novo, eu vi uma matéria dos refugiados da Síria, que uma das primeiras medidas no país que eles estão sendo recebidos, eles não são nem cidadãos daquele país, uma das primeiras medidas dos governos que os recebem é garantir o básico, ligar água, luz, o básico, um saneamento básico fundamental, pelo menos para receber essas pessoas. São refugiados de guerra. E nós estamos no Brasil, século XXI, que se diz que tem uma Constituição cidadã e tem pessoas da terceira capital econômica do país que são impedidas de ter acesso à água, luz e esgoto. Nós não podemos aceitar uma situação dessa.
e deputadas dessa casa para intervir nessa situação. Nós sabemos limites legais, mas nós temos que politicamente quebrar o pau, no bom sentido, para que isso não mais aconteça. A CEMIG e a Copasa são das poucas companhias públicas que tem nesse país. Elas não são para atender os interesses do grande capital. Devem servir a seu povo. Por isso mesmo, alguns exemplos positivos, quebrando essas barreiras, e literalmente, deputado, nós tivemos que quebrar na porrada. Porque eu moro numa ocupação chamada Eliana Silva, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Como nós resolvemos esse problema? Nós tivemos que sequestrar, e eu estou falando aqui com esses termos, foi assim mesmo, nós sequestramos o caminhão da Copasa, porque tinha 10 dias que não tinha água na comunidade. Quando o caminhão foi lá atender, nós sequestramos o caminhão, ligamos para o cara da Copasa e dissemos assim: só sai esse caminhão daqui na hora que ligar a água oficial na nossa comunidade. E se não ligar, nós vamos meter fogo nesse caminhão. É assim que nós tivemos o limite. O senhor tem uma noção do limite que chegou para a gente ter direito a ligar água. Eu estou falando de água, entendeu? Estou falando de outra coisa, estou falando de água. Água. Foi assim, para poder ligar água. Aí o superintendente chegou nele, da Copasa, ele ligou para a gente no final do dia, tratando inclusive muito bem o motorista, foi tranquilo, deu um cafezinho, mas ficou lá de boa. O caminhão não saiu. Aí ele ligou e disse, no outro dia, pode liberar o caminhão, eu vou aí, nós vamos ligar água. Foi assim. Aí ele foi lá. Para ter iluminação pública nessa comunidade, nós tivemos que ocupar a Câmara dos Vereadores. Fomos agredidos por segurança, os vereadores de Belo Horizonte fomos agredidos, sabe, na porrada com segurança, para reivindicar iluminação pública. É esse o grau que está. E dizer que essas 8.000 famílias da região da Isidora não são impedidas só de água, luz e esgoto. Tem coisa mais absurda, que é contra a Constituição que foi aprovada nessa casa. As pessoas são impedidas de ter acesso à saúde, a posto de saúde. Por quê? Porque mora na ocupação. Onde está escrito isso? Eu queria que a prefeitura, que o governo apresentasse onde está escrito nesse Brasil que o morador que mora na ocupação não tem direito a acesso ao posto de saúde, não tem direito a acesso à escola. Crianças estão sendo impedidas de se matricular à escola. Onde está escrito isso? Que Constituição é essa? Tem duas nesse país? Isso está acontecendo na região metropolitana, em BH, está acontecendo isso. Desculpe aqui a eloquência, mas não tem condição de falar de um negócio desse tranquilamente. Isso é um absurdo. E para mim o nome disso é estado de exceção. Tem uma parcela da população da nossa cidade, desse país, que está sendo excluída, impedida, porque simplesmente mora num território que não é a cidade formal, que não foi combinado com os ricos, com a especulação imobiliária, e pelo contrário, enfrenta a especulação imobiliária. Então isso é uma questão muito séria. Mas tem mais do que isso, deputado, para terminar. A repressão sobre essas comunidades, todas as ocupações. Todos aqui sabem, a presença do Estado não tem saneamento, educação, saúde, isso aí não tem não. Agora a polícia tem. Polícia tem. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Obrigadão aqui à direção da TV Comunitária, aos funcionários que são imprescindíveis na gravação e veiculação desses programas aqui. Espero que esse programa ajude a lançar luzes sobre o gravíssimo conflito fundiário e social da Isidora, que se tornou um dos 7 maiores conflitos de luta por terra do mundo. Até o próximo Palavra Ética, com a graça de Deus.